Todo mundo sabe que durante um período a Disney estava claramente boicotando os X-Men e o Quarteto Fantástico para ter a ênfase só nos Vingadores, que é quem ela tinha o direito de publicação de filme, né? Enquanto os outros pertenciam à Fox. Mas depois que ela fez essa aquisição e os X-Men foram voltando a aparecer nas mídias, eu agora reparei que o Quarteto Fantástico não teve tanta facilidade assim. Então, por exemplo, a gente vê lá os X-Men aparecendo em What If na terceira temporada com a Tempestade, ou até a questão de serem representados nos jogos mais recentes, como por exemplo Marvel Tekken Fight, já tendo seu anúncio base, anunciado tanto a Wolverine quanto a Magia, ou até mesmo eles estarem no elenco base também do Marvel Rivals, que é o recente sucesso, a própria temporada do X-Men 97 sendo resgatando os fãs dos X-Men, a própria aparição deles no Ultimate Alliance 3. Então eu fico reparando que percebe como que os X-Men necessariamente estão presentes em tudo, ele ganhando adaptações solo, ou até histórias focadas neles, enquanto o Quarteto Fantástico basicamente só teve produto referente ao filme recente dele, aos primeiros passos, né? E mesmo assim ele já não teve tanta bilheteria assim, e eu acredito que a gente pode estar presenciando um declínio forte do Quarteto Fantástico. Porque eu fico refletindo como que vão ser a perspectiva das novas gerações com a equipe, porque a gente que cresceu pelo menos nos anos 2000 teve acesso direto aos filmes deles, os dois primeiros que eu pessoalmente gosto bastante, apesar de hoje em dia ser comum as pessoas criticarem na internet, por conta do Dr. Destino ser bem enfraquecido, ou Galactus ser muito, em tese, só aquela nuvem de fumaça, e ele não ter todo aquele poder, mas mesmo assim eu fico imaginando que ele passa extremamente a vibe que é uma aventura solo, aqueles gibis meio pontuais em que o vilão aparece, é derrotado e sobrevive para o próximo enfrentamento, digamos assim, uma coisa mais despretensiosa. Eu quero comum, inclusive para as adaptações mais antigas do Quarteto Fantástico, né? Nem sempre que os grandes vilões de hoje aparecem é para fazer uma saga inteira ao redor deles, com 10, 20 capítulos para conseguir ser derrotado, né? Às vezes o Dr. Destino mesmo tomou uns chutes atrás que eles simplesmente fizeram parecer que ele era fraco, né? Mas, inclusive, outro ponto forte do filme seria o carisma dos personagens. Então, as pessoas conseguiam ser fã do Coisa, desse jeito meio mal-humorado dele, a questão do Johnny Storm querendo se aparecer, apesar de até alguns fãs criticam, né? Que a direção dele tá um pouco mais irritante do que o normal. Mas, assim, ainda assim, são adaptações que angariaram fãs, enquanto eu tenho a impressão que, apesar do Quarteto Fantástico Primeiro Espaço ter sido um bom filme, eu assisti no cinema e gostei da adaptação dos personagens, trazendo esse lado mais inteligente de todo mundo, não é só o Reed Richards, que é um gênio ali, tem engenheiros, pilotos, galera de alto calibre, assim, que também consegue ter as suas saídas usando o cérebro, né? Não só a força bruta ou os seus poderes. E ainda assim, eu tenho a impressão que o hype ao redor do Quarteto Fantástico não chega nem perto do hype dos X-Men. E eu fico vendo às vezes no Twitter o pessoal atribuindo essa culpa à Disney, né? De que a culpa do Coisa não ser mais um dos pilares da Marvel, do MCU, da Disney, porque antigamente é clássico, né? Que se você via qualquer estampa de brinquedo, qualquer material promocional, era Wolverine, Homem-Aranha, Hulk e Coisa. Às vezes até na frente do Capitão América. Apesar de dele também normalmente ficar ali em quinto lugar dos personagens mais relevantes. E hoje em dia, definitivamente, isso é uma coisa que está se tornando cada vez mais incomum. Como a gente percebe até no caso Marvel Rivals, eles só foram adicionar o Quarteto Fantástico um mês depois do lançamento, isso muito porque estavam divulgando o filme dos primeiros passos, e ainda assim já tem coisas anunciadas para os X-Men e nada de quarteto, e inclusive a situação fica até pior se a gente for pensar que a tendência é que o Dr. Destino vá se vincular cada vez mais com os Vingadores, né, por causa, no caso do MCU, por causa agora do Robert Downey Jr. ter sido escalado para ser o Victor Von Doom. Então a gente já fica com um pé atrás de que eles vão fazer ele tirar a máscara em algum determinado momento, para que tenha algum desenvolvimento em relação com o Homem-Aranha, para ver se ele vai ter algum conflito, digamos assim. E eu fico essa questão no ar de que será que a tendência é que agora as novas gerações não vão ter nada com o que se basear para serem fãs do Quarteto Fantástico? Porque se continuar nesse ritmo, a tendência é que eles vão ser esquecidos, né? Não no nível, digamos, de um Inhumanos, né? Porque pelo menos o Quarteto Fantástico vai ter eternamente esse símbolo de que a primeira família da Marvel, a equipe onde introduziu, inclusive, a maior parte dos conceitos importantes, como, já postando de memória, os Kree, os Skrulls, o Wakanda, grande parte dos vilões que até se tornaram um perigo para outras equipes da Marvel, como no caso do Guardiões da Galáxia, né? Esses conceitos da zona negativa e tudo mais. E seria uma pena, eu mesmo sou grande
entusiasta do Quarteto Fantástico, apesar de eu não ter lido absolutamente tudo, assim, não chega a ser a minha equipe favorita, mas eu realmente tenho essa memória positiva em relação à aparição dele nos jogos, como tinha sido no Lego Marvel Super Heroes 1, né, já que eles não apareceram mais no Avengers e no Super Heroes 2, aí sim, culpa da Disney, né, eles quiseram colocar nos Inumanos para substituir tanto os X-Men, nesse sentido de ser uma quantidade grande de personagens com poderes, ao mesmo tempo substituir o quarteto por ser uma família, digamos assim, poderosa, né, mas falharam miseravelmente, né, agora os Inumanos também totalmente deixados para escanteio, bem esquecidos mesmo. Mas se eu tivesse que, agora na segunda parte do vídeo que eu tento propor uma solução, como que eu faria para tentar trazer o Quarteto Fantástico mais popular de novo? E é importante para Disney, pô, eles têm uma máquina de dinheiro, só, né, no caso os Vingadores, eles vão lucrar menos do que eles tiverem 2 máquinas, que é Vingadores e X-Men, e ainda menos se tiverem 3 máquinas, que é Vingadores, X-Men e Quarteto, que sempre foram os pilares da Marvel, né? A gente pega na época que a Marvel estava vendendo seus direitos de distribuição para outras empresas, para conseguir escapar da falência, o que mais valia era Homem-Aranha, X-Men e Quarteto Fantástico, né? Depois que os Vingadores, apesar de sim, eles já tiverem as suas participações, as suas grandes sagas nos quadrinhos, não estavam no topo da cadeia alimentar, né? Eu acredito que o que eu faria se eu tivesse nas mãos da Disney é basicamente incluir eles nos projetos. Então, por exemplo, ali no Marvel Token Fight, que lançou sem nenhum membro do quarteto, porque eles teriam um moveset muito interessante em relação ao Johnny Storm usando os poderes de chama. No caso, o Reed Richards agora tá concorrendo com a Kamala Khan dos poderes elásticos, né? Mas a gente sabe que não é necessariamente um problema ter personagens com poderes repetidos, né? Como a gente vê. Mas eu acredito que seja realmente importante que eles voltem a ser introduzidos nas novas mídias, seja nos videogames ou até seriados específicos. Vamos supor que eles fazem uma série solo de alguns dos membros numa alguma aventura, como antigamente era super comum a gente ver o Coisa enfrentando outros pesos pesados da Marvel, tendo seus próprios dilemas, ou até sendo introduzidos em outras equipes, como aquele período em que ele foi membro dos Vingadores, os Novos Vingadores, né, ou quando o Coisa mesmo foi pros Guardiões da Galáxia. Então percebe que justamente ele sendo o personagem mais popular, era o que mais era flexível entre outras equipes. Assim como a gente vê o próprio Wolverine mesmo, que inclusive foi membro até do Quarteto Fantástico, o Wolverine que também já foi membro dos Vingadores, ele que sendo o personagem mais popular dos X-Men atualmente, né, ele é super flexível para estar em várias equipes, então eu acredito que essa troca entre personagens, essa sinergia, não só com os vilões, né, com as outras equipes, absorvendo para si todos os vilões do Quarteto Fantástico, mas também algumas trocas entre os membros ajuda muito a angariar até fãs das equipes tradicionais que estão no hype, né. Então vamos supor que, por exemplo, eles tivessem feito, né, um episódio do Arif envolvendo o Quarteto Fantástico, alguns dos membros isoladamente, né, como eles trouxeram uma versão da Tempestade com o Mjolnir, né, sendo a deusa do trovão. Por que não tinha um espacinho ali para introduzirem alguma versão alternativa do quarteto, ou até pensar em relação a uma animação solo, assim como o quarteto teve aquela animação dos anos 80, anos 70, se eu não me engano, eles fizessem uma continuação, assim como o X-Men 97 foi uma continuação dos X-Men de 96. Então, eu realmente acredito que ainda dá tempo deles resgatarem esse hype do Quarteto Fantástico, mas definitivamente eles estão um pouco atrasados nisso, porque, do meu ponto de vista, a equipe está seguindo numa ladeira abaixo, apesar de os quadrinhos continuarem sim numa excelente qualidade. Eu gostei muito dessa saga Dias de Destino, que definitivamente a ênfase deles era o Quarteto Fantástico, apesar de envolver toda a Marvel, com ele se tornando o imperador do planeta, né, e tendo que juntar os Vingadores e todo mundo para enfrentar, mas definitivamente o Dr. Destino é um vilão do quarteto e eles definitivamente merecem o respeito e merecem estar perpetuando essa história deles daqui para frente, especialmente se for considerar grandes vilões das próximas fases do universo Marvel, mesmo que eles façam algum tipo de reboot, o que eu acho bastante provável. Mas definitivamente esse é um papo um tanto extenso. Se vocês quiserem que eu comente mais sobre o que eu acho sobre um reboot do MCU, vai ter outras questões nesse esquema, eu convido vocês a se inscreverem aqui no canal, porque nós somos a Central da S.H.I.E.L.D. e estamos aqui no nosso serviço de inteligência para explorar todo o que está em alta de discussões ou debates, análises sobre o universo Marvel, dos quadrinhos, dos games, séries e filmes. Beleza? Então falou e até mais. Agentes.